Na realidade, esse iodo, inclusive, ele vai destruir as células cancerígenas que, porventura, fiquem após a cirurgia. Então, uma vez que toda a equipe cirúrgica trabalhou, retirou a glândula tireoide, a gente indica o iodo para que ele destrua remanescentes microscópicos que no olho nu não dá para retirar. Então, esse iodo radioativo ele não vai causar câncer. Quando a Joilma comentou de radiação e câncer tireoide, isso se aplica mais às crianças que na infância tiveram radiação cervical, tiveram um linfoma ou alguma outra doença no pescoço, usaram radioterapia. Ou então pessoas que moraram em regiões que tiveram exposição à radiação elevada, como no Japão, Hiroshima e Nagasaki, depois ali na Rússia com a explosão da usina nuclear em 86, mas só essa população específica. O iodo radioativo ele protege contra o câncer, ele não causa. Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente ouve isso no ambulatório. Se eu atender 10 pacientes no dia, eu vou ouvir isso 11 vezes. É uma pergunta assim, todo paciente depois que ele tira a tireoide, e se ele recebeu iodo, ele vai passar um período de mais ou menos aí uns 40 a 50 dias sem receber o iodo, o hormônio, vai passar um período aí sim, com a falta de hormônio significante, que vai deixar ele bastante lento, cansado, intestino preso, sonolento, o cabelo cai um pouco também, pele fica fria. Porém, uma vez que você reinstitui o hormônio e checa no sangue, especialmente vendo que um hormônio chamado TSH ele está normalizado, a gente pode terminantemente excluir que qualquer sintoma que ela apresente passe a ser tireoidiana. Agora, o que acontece? Nesse período entre você operar, fazer o iodo, se recuperar, a maior parte dos pacientes passam a ficar em casa, ficam mais sedentários, acabam tendo toda essa injúria emocional de um câncer, de uma cirurgia, tudo, e isso reduz o condicionamento físico, que já dá um cansaço, e também precipita muitas vezes os sintomas de ansiedade, muitas vezes depressão, que também dão os mesmos sintomas do hipotireoidismo, que é falta de bem-estar, cansaço, fadiga. E nesse período em casa, com menos atividade física e ainda muitas vezes sendo muito bem tratado ou mimado pelos parentes, acabam comendo um pouquinho mais para se recuperar mais rápido, ganham peso mais rapidamente por causa disso, depois que acertou o hormônio, e esse ganho de peso auxiliar acaba dando sensação de cansaço mais facilmente junto. Porém, uma vez que você reinstituiu o hormônio, está repondo o hormônio em qualquer situação, câncer de tireoide, hipotireoidismo, qualquer situação que seja, uma vez que o hormônio esteja normal no sangue, especialmente o TSH, numa zona bem específica, nenhum outro sintoma que o paciente refira de nada poderá ser atribuído à tireoide. Aí a gente tem que pesquisar sempre outras coisas em paralelo para poder dar um posicionamento para o paciente. Esse limite máximo não é bem definido. O que geralmente nós endocrinologistas não fazemos é dar mais de 1000 miliquirris. Porém, o ideal é que o médico nuclear faça uma avaliação concomitante, vendo se a exposição dos tecidos periféricos ao iodo radioativo pode ser bem tolerada. Na prática clínica aqui, nós temos no máximo dado 3 doses de iodo para o paciente, em geral ele não ultrapassa 600, 800 miliquirris. Raríssimos casos vão acima desse valor. O seguinte, existem algumas possibilidades aí que são aventadas para o tumor deixar de captar o iodo. A primeira situação é que na hora que você tem um tumor, você tem uma mistura de células que captam o iodo no começo e de células que não captam iodo. Na hora que você dá o iodo, você mata as que são as acessíveis, e as que não são acessíveis acabam crescendo. Então essa seria a possibilidade 1, de você selecionar as células que seriam resistentes. A possibilidade 2 é que algumas células que porventura não foram mortas, elas passam a deixar de expressar com o passar da doença, uma proteína na superfície chamada NIS, que é uma proteína que absorve iodo da circulação. Então esses tumores passariam a se tornar resistentes a isso. Tentou-se alguns tratamentos para melhorar a sensibilidade, fizemos até que em alguns 3 ou 4 pacientes, uma época dessa, que foi dar ácido retinóico para tentar melhorar essa captação de iodo em pacientes que não estavam mais resistentes. Mas não verificamos respostas otimistas aqui, de modo que nessa situação, num paciente com tumor já com várias doses e progredindo ainda, temos que pensar em outras terapias de tratamento, que aí tem alguns medicamentos em estudo que podem ser utilizados.
O Thyrogen tem N estudos agora na literatura mundial, todos os Estados Unidos em peso, Europa em peso, mostrando que o Thyrogen ele não diminui a eficiência do iodo, apesar que alguns centros do Brasil, alguns locais, preferem não usar ainda, porque estão mais habituados com a prática mais corriqueira do longo dos anos. Mas isso não é opinião minha, isso é uma opinião dos estudos grandes feitos na França, nos Estados Unidos, outros países europeus, mostrando que você pode dar o Thyrogen tanto para dar o iodo, para fazer o tratamento de ablação, de destruição das células malignas, como também você pode fazer para o acompanhamento. Porém, mais uma vez, alguns colegas, por motivos A ou B, preferem fazer do modo tradicional, que é tirando o iodo. Uma situação única que o Thyrogen deve ser evitado de fato é quando nós temos metástase do sistema nervoso central. Aí, nesse caso, teve alguns trabalhos que mostraram que o Thyrogen levou a um edema maior daquela lesão ali e aí aumentou o risco de convulsão, sangramento, etc. Mas não sendo isso, ele pode ser usado tranquilamente.